Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje eu vou começar mais um vídeo, né? Eu agradeço a Deus pela vida, agradeço pelos meus inscritos, vocês que se inscreveram, que estão me visualizando nesse momento, que por acaso chegou até meu vídeo. Meu nome é Ana Maria, para os que não me conhecem, tá? E aqui no meu canal Janela do Pensamento, como o próprio nome diz, eu trago vídeos para fazer você pensar, refletir através da sua vida, através de assuntos que podem te ajudar também a tomar decisões e mudar seu comportamento, tá bom? E hoje eu venho esclarecer algumas coisas aqui que às vezes não fica muito claro na mente das pessoas. Gente, humildade não é pobreza. Não confunda humildade com pobreza. Quando a gente conhece uma pessoa e essa pessoa, ela anda com roupinha simples, né? Vamos dizer assim, mal vestida, às vezes com sapato velho, até mesmo furado. Você vê que a pessoa vive de um empreguinho simples para se manter, mora numa casa que às vezes é uma casa assim muito pobre, não tem recurso, não tem muitos móveis, os móveis estão velhos. A gente tem a mania de utilizar a seguinte expressão: ah, fulano de tal, ela é humilde. Fulano de tal vive numa casa humilde, né? Porque se a gente for falar assim, fulano de tal é pobre ou vive numa casa pobre, aqui no Brasil, chamar uma pessoa assim de pobre, né, diretamente, vira uma coisa ofensiva, porque nós não somos assim educados, né, a entender que quando você está falando que uma pessoa é pobre, ela está falando de poder aquisitivo. Ela não está associando isso ao caráter da pessoa, não está associando isso à fé. Mas aqui no Brasil existe uma confusão muito grande de interpretação, né? As pessoas costumam associar uma pessoa pobre a tudo aquilo que é bom e uma pessoa rica a tudo aquilo que é ruim. E eu vivo fazendo vídeos aqui e em determinado momento dos meus vídeos, eu sempre procuro esclarecer que não tem nada a ver quanto a pessoa tem na carteira, na conta bancária, com o jeito da pessoa se vestir, com o jeito da pessoa tratar os outros, não tem nada a ver. E o brasileiro, ele mistura tudo, né? Ele vê uma pessoa assim toda andando de cabeça baixa, sapato velho, mal arrumado, ah, fulano de tal é humilde. Gente, isso aí não tem nada a ver com humildade, porque humildade, gente, tem a ver com o caráter da pessoa, a personalidade. A palavra humildade tem a ver a se colocar como último, a se colocar como alguém que não está acima de ninguém, que é como qualquer uma outra humanamente falando. Humildade é isso. E as pessoas falam que humildade é pobreza. E hoje eu estou aqui para esclarecer, tá bom? Olha aqui, ó. Você tem que entender, gente, que a humildade, ela não está no bolso da pessoa, né? A pessoa, o Brasil, ele tem uma coisa cultural. Eu falo cultural porque ele é ensinado assim desde pequena. Ó, você tem que ser humilde. Se você tem uma roupinha, tudo, você é melhor, você é uma pessoa assim melhor porque você tem uma roupinha mais simples. Então, desde criança a gente é ensinado assim, que ter uma casa simples, comer mal, se vestir mal é sinônimo de humildade, né? Tem até as religiões que falam assim, que para você herdar o reino dos céus, que você tem que pegar todo o seu dinheiro e dar para a instituição, né? Porque Jesus era pobre, porque Jesus era isso, porque Jesus era aquilo. Gente, humildade no bolso não tem nada a ver com humildade de caráter. E mesmo porque quando o bolso está vazio, se chama pobreza, não é humildade. Eu conheço pessoas, gente, que são pobres financeiramente falando, têm poder aquisitivo baixo, como qualquer uma outra que vive de salário, mora numa casa que mal tem imóveis, mas são pessoas arrogantes. O que, Ana Maria? A pessoa que não tem nada é arrogante? É. Ó, e eu vou dizer até uma coisa para você. As pessoas pobres, é mais fácil encontrar pobre arrogante do que rico. Ah, mas não diz a Bíblia que o rico não vai herdar o reino do céu. Para começar, gente, Jesus não disse que o rico não vai herdar o reino do céu. Ele falou que é difícil herdar. Por quê? Porque a maioria dos ricos da época dele confiava nas riquezas e não queria saber das coisas de Deus. Mas Jesus não falou que é impossível, tanto que ele falou: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se Deus tivesse alguma coisa contra quem tem rico, quem tem dinheiro, ele seria a primeira pessoa contraditória, porque ele colocou Adão e Eva no paraíso. E mesmo Adão e Eva estando no paraíso, tendo contato com Deus direto,
Eles foram arrogantes a ponto de rejeitar a voz de Deus, que não era para mexer naquela árvore, e foram o quê? Eles foram arrogantes, eles não foram humildes para ouvir a voz de Deus. Entendeu? A humildade, gente, não tem nada a ver com o bolso. Quando você vê uma pessoa, de cabeça baixa, sabe? Tem aquelas pessoas que às vezes ficam até se xingando, né? Sabe como que a pessoa se xinga? Deixa eu falar. Tem muitos pobres que têm essa mania. Eu não sou nada, sabe? Eu não sou nada, eu sou igual a todo mundo. A pessoa fala assim para ela passar uma imagem, né? De boazinha. A maioria das pessoas são assim, não são todas, né? Então elas acham que se elas se xingar, se elas falarem que elas são burras, se elas falarem que elas são pessoas assim que não tem onde cair morta, elas chamam a atenção das pessoas para as pessoas acharem elas como coitadinha. E aí as pessoas pensam assim, não, fulaninho de tal é humilde. Não, ele está se xingando porque ele está se autodiminuindo. Mas às vezes, com a boca, ele está se autodiminuindo, mas dentro dele está se achando o máximo. Você sabia que tem esse tipo de gente? Então, ser humilde não é se xingar. Ser humilde não é andar rasgado, sujo. Tem pessoas, gente, que elas são desleixadas, sabia? Com a aparência dela, elas são desleixadas com a casa dela. Aí você entra na casa de uma pessoa, a casa toda suja, toda bagunçada, sujeira no meio, alimento derramado no chão, tudo de pernas pro ar. Eu não tô dizendo, gente, aquela pessoa que trabalha, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sempre tenho exceção. Eu não tô falando daquela pessoa que trabalha e sai cedo, não tem tempo de arrumar a casa e que arruma depois. Mas aquela pessoa que a casa dela ela é desleixada, a casa tá caindo aos pedaços, a pessoa até pode dar um jeito, não consegue. Aí alguém olha pra casa dela, fulano vive humilde. Não, fulano não é humilde, fulano é indolente, é preguiçoso, é relaxado. As pessoas pensam, gente, que sujeira, bagunça, desordem é humildade. Eu não sei como que as pessoas chegaram a essa conclusão. Gente, nada a ver. As pessoas acham também que as outras são humildes por causa da postura física. O que é que eu vou te falar da postura física? Por exemplo, tem aquela pessoa que anda assim de cabeça baixa, sabe? Nem olha no olho, fala pouco. Às vezes é o jeito da pessoa, né? Aí vê aquela pessoa que às vezes ela anda assim, sabe, de cabeça erguida, porque ela não deve nada a ninguém. Se você não deve nada a ninguém, você anda de cabeça erguida, né? Aí a pessoa tá andando assim, às vezes a posição física do nariz dela tá assim, é a cabeça dela, é a anatomia dela que é daquele jeito. Cada um tem uma anatomia, né? Na hora que vai olhar, na hora que vai andar. Aí você olha, tá vendo? Fulaninho, como tem um narizinho empinado. Olha só, é cheio de arrogância. Só porque a pessoa tá bem vestida, tá bem arrumada, tá no salto alto. Porque a condição dela, gente, tá dando condições para ela ter isso. Mas nunca você deve julgar, dizer que uma pessoa é arrogante só porque ela tá com uma roupa bonita, só porque ela fala bem, porque ela conseguiu estudar numa boa escola. Ela usou os recursos que Deus deu para ela para melhorar de vida. Entendeu? Então, se você é aquela pessoa pobre e acha que todo pobre é humilde, eu já vim aqui para cancelar tudo isso. Nem todo pobre é humilde. Gente, eu já trabalhei com pessoas que você olhava para elas se vestiam mal, elas moravam mal, passavam até dificuldade na casa. Mas se você fosse chamar a atenção delas por alguma coisa, elas só voltavam a te bater. Parecia um bicho, porque elas eram pobres, não humildes. Elas tinham uma arrogância grande dentro delas, né? Tratava até as outras pessoas mal. Você quer saber se uma pessoa é arrogante e não é humilde? Deixa o patrão pegar um funcionário subordinado e deixar para ser patrão um dia para você ver como que ele trata os colegas dele. Ele começa a gritar com os colegas, começa a falar de qualquer jeito. Peraí, mas aquela pessoa que era mal vestida não era humilde? Gente, na humildade é uma coisa que você vê nas atitudes da pessoa. Tem pessoas, gente, que elas são ricas, ricas mesmo, tô falando rica financeiramente falando. Eu já conheci pessoas ricas, entendeu? Elas falam com uma educação com o outro, entendeu? Às vezes ela tá até com uma roupa simples. Você olha o pobre, tá com a mesma roupa que ela, mas às vezes o tecido dela é de boa qualidade, mas ela tem modos para falar, ela tem modos para se dirigir aos empregados dela. Ela não precisa esfregar na cara de ninguém, olha, eu tenho, tá? E você é inferior a mim. Elas são ricas, né? Os verdadeiros ricos mesmo de qualidade, eles têm educação, eles têm cultura, eles sabem falar com as pessoas. Entendeu? Ana Maria, mas eu vi também muito rico besta, mas sabe qual é o problema? Não é todos. Existem muitos ricos besta que sabe o que é? É pessoas que um dia foi pobre, que não tinham de cair morta, e a vida deu uma oportunidade para elas. E aí elas estão revelando quem elas são. Sabe pobre quando dá para ser metido a besta?
Então, não confunda, depois de você assistir esse vídeo, nunca mais você vai achar que todo pobre é humilde e que a humildade tá na roupa. A humildade também, gente, não tá, porque a pessoa fala tudo errado, ela não sabe falar o português correto, ela é de classe humilde. Não, ela simplesmente, ela não sabe se expressar direito. Não quer dizer que ela seja inferior por causa disso. Então, gente, eu falando que humildade, ela não é o bolso. Você pode estar com o bolso cheio, ser humilde, e com o bolso vazio, o peito cheio de orgulho. Existe muito pobre que fica metido a besta quando compra seu primeiro carrinho, faz sua primeira faculdade. Gente, eu já conheci pessoas que olhavam pra cara dela, você olha assim pra pessoa, você fica procurando, meu Deus, o que essa fulana tem, que ela é tão arrogante, tão... A pessoa tinha um ranço, sabe? Muito cheia de si, tratava os outros com uma estupidez muito grande e era pobre. Pra você ver, gente, que pobreza não tem nada a ver. Entendeu? Humildade não tem nada a ver com o que você tem. A pessoa que é humilde, ela é humilde no espírito dela. Tanto que Jesus falou, bem-aventurados e humildes de espírito, não de bolso. Não confunda a pobreza com humildade, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas é importante que a gente saiba diferenciar na cabeça das pessoas uma coisa da outra. Tem gente que é pobre, gente, e é cheia de ranço. É cheia de preconceito para com o outro. Você sabia que tem pobre que odeia outro pobre? Tem pobre que odeia outro pobre. Tem pobre que não gosta da cor do outro, que não gosta, que tem preconceito com a idade do outro, porque o outro às vezes é mais velho. Gente, não se iluda. A humildade não tem nada a ver com o exterior. Não tem nada a ver com as roupas que você usa, com os lugares que você frequenta. Muito mais com o caráter, com suas atitudes, a maneira de falar com as pessoas, entendeu? A pessoa, quando ela é humilde, até quando ela vai repreender alguém, ela tem um jeito manso, um jeito polido de repreender. Ela não precisa fazer igual muitos que, só porque às vezes está numa posição social de autoridade, chama a atenção do outro na frente de todo mundo, entendeu? E às vezes nem rico chama a atenção na frente de todo mundo, envergonha a pessoa para ver a pessoa chorar, a pessoa se sentiu nada, e ela é tão nada quanto aquela pessoa, no sentido humanamente falando. Mas ela tem a necessidade de esfregar. Existe como outros pobres também que a gente vê por aí, né? Na mídia, pobre ostentação, sabe? Veio de uma situação difícil, veio da pobreza, mas anda esfregando na cara do outro que tem um colar de ouro, que tem um anel de ouro, esfregando na cara do outro que tem mais e que o outro não tem, e quando ela vai se dirigir ao outro que era pobre, igual ela foi um dia, ele fica numa posição assim, ó, de cima para baixo. Não, se eu conseguir, ele também que vá lá e consiga. Porque eu também vivi a mesma vida que ela. E olha onde eu cheguei, ó. Ainda se fala assim, se balançando. Sabia, gente? Tem todo tipo de pobre. Por isso que eu digo que existe mais pobre orgulhoso do que rico. Entendeu? A pessoa, não é que a pessoa não possa ter um anel, uma joia e usar, não. Mas a pessoa, ela quer esfregar na cara do outro que ela tem o que o outro não tem. Existem muitos pobres assim, tá? Sabia? Comprou um carrinho melhor, começa a destratar as outras pessoas. Aquela pessoa que ela conhecia antes de ter o carro, ela passa até mudando de rua, porque ela fica com medo do outro pedir carona para ela. Você acha que isso aí não é um orgulho? Pois é, e é pobre quem faz isso, tá bom? O vídeo de hoje ficou longo, eu ia acabar aqui, mas é importante você pontuar que a humildade é uma coisa que tá dentro. A humildade é uma coisa muito bonita, tá bom? Tanto que Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espírito. Não está falando de bolso, não está falando de postura, não está falando de ser preguiçoso, de ser uma pessoa relaxada, humilde de espírito. Se você gostou, deixa seu like, tá? Compartilhe, comenta aí o que você acha do vídeo. Você acha que a humildade tem a ver com o que a pessoa tem, com o que não tem? Eu quero saber o que você tem vontade de se expressar, tá bom? Muito obrigado e até mais.